Túlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 22 de novembro de 2009, domingo. Verbete 1394, 8 páginas, 47 elogias e 9 máximas. O tema é bibliofobia. A especialidade é a mental somatologia. Definição. A bibliofobia é a aversão aos livros, livrarias, periódicos e, na vida odierna, tecnotrônica, aos artefatos do saber em geral, e-books, CD-ROMs, DVDs e outros instrumentos mentais somáticos da tecnologia da informação e da leiturologia. A ausência do hábito da leitura, a aversão aos livros, a aversão aos léxicos, o banimento de livros, o controle da imprensa, a tesoura da censura, os autos de fé bibliofóbicos, os livros considerados malditos, os livros hereges, a dificuldade de interpretação de textos, a holoteca, os frequentes toques do celular minando a autoconcentração, o alto preço das obras impressas, a internet disponibilizando o acesso livre a certos livros, as algemas da fé. Agora nós falamos aí sobre 22 causas da bibliofobia. Falamos sobre o golpe militar de 1964 ao Brasil e a censura. Uma coisa interessante é o seguinte: exemplares do livro A Capital de José Maria Essa de Queiroz foram apreendidos ao serem confundidos com cópia de O Capital, livro pelo qual Karl Marx lançou as bases do comunismo. Outra coisa, livros sobre o cubismo também não passava pelo pente fino da repressão. O cubismo do movimento artístico foi interpretado como sendo texto sobre Cuba, a ilha do Fidel Castro. Isso é o Brasil. Agora, a Maurose, 5 atitudes condenáveis: censuras, embargo, fogueiras, incêndios, perseguições. 11 temas dos livros banidos, tem uma listagem deles. 6 exemplos históricos dispostos na ordem lógica da bibliofobia com base em perseguições ideológicas ou religiosas. São os livros chamados ou tidos como objetos inflamáveis, que precisam de pegar fogo, mete fogo no livro. 2 obras banidas sem sofrerem restrições nos Estados Unidos. Eles baniram por banir. É A Cor Púrpura, de Alice Walker, e Ratos e Homem, do John Steinbeck. Agora, 17 autores com livro perseguido ou destruído, dispostos na ordem alfabética. Agora, nós temos aí, além da bibliografia específica, que tem 34 itens, nós falamos aqui da frase enfática: a tesoura do totalitarismo luta e esgrime encarniçadamente, sem resultado, contra a pena da autoexpressão. A aversão ou averpom, certo dia, em algum lugar surge, destaca-se e acaba predominando. Como encara você a questão da bibliofobia? Tal doença afeta você de algum modo indireto? Então, a bibliofobia está aí, é um resumo breve, só em 8 páginas, que isso aí só dá uma enciclopédia. Agora, a pergunta: sempre presto muita atenção à sinalética do mundo extrafísico. Um desses sinais são pontadas fortes no meio da sola dos pés quando vou dormir, e que eu sempre achei que fosse um tipo de acupuntura. Uma pessoa com quem comentei me disse para eu ter cuidado com isso, que principalmente do pé direito era sério. Disse para molhar o pé com água no momento em que isso acontecesse, mas mesmo que eu molhe, a pontada continua. Gostaria de saber do senhor como é esse processo e como é que o espírito entra pelos chakras, sai dessa besteira. Um outro chakra também muito visado é nas costas, junto ao ombro esquerdo. Olha, eu não sei a sua idade. Uma pessoa depois dos 50 anos começa a sentir pontada no corpo todo. Isso varia infinito e não tem nada a ver com a sinalética. Precisa de ver se você tenha já idade, depois dos 50. Então isso é normal. Se prepara porque seu corpo
vai mostrar que existe através de pontada, isso é normal. Agora, existe a pré-Kundalini, que são os chakras secundários, no caso plantário, dos 2 pés. Mas isso aí entra energia natural, a geoenergia, a energia telúrica. Não é espírito que entra no pé, não tem nada disso, tudo é besteira que está sendo falado aí. Agora, molhar o pé, isso não resolve. Se tiver o processo tipo miocronia, com problema de pontada, isso é do próprio corpo quando chega numa certa idade. Todo mundo tem. Eu, se fosse contar as pontadas que eu tenho, dor que eu tenho, eu estou perdido. Isso não tem nada a ver com o meu processo de sinalética. A sinalética é outra coisa, muito diferente. As reações são outras e os resultados também. Agora, a pontada aqui e ali, todo mundo tem. Isso faz parte. É um processo neurológico. Qual a sua opinião sobre os relatos de abduções de consciências humanas e subhumanas supostamente protagonizadas por consciências extraterrestres no intuito da realização de cirurgias e paracirurgias? No Brasil, o caso Varginha, em 1966, é considerado por muitos o ufólogo mais importante de todos. Supostamente, 3 seres extraterrestres de aparência reptiliana foram capturados na cidade mineira e levados para a Universidade de Campinas. Qual a sua opinião? Eu não vi documento nenhum disso. Eu vi muita conversa, mas não vi documento. Comigo, meu negócio tem que ser palpável. Esse aí não deu para palpar. Sem a mão boba, eu não admito isso. Esse negócio de Varginha, falaram muito nisso. Alguém aí viu alguma coisa? Esse negócio de ir para o hospital, eu não vi nada. Eu quero saber de documentação. Cadê as evidências? Cadê os fatos? Eu não vi nada. É muita conversa que tem sobre isso. Ufologia é o seguinte, 2% corresponde a certas realidades, 99% é imaginação. Qual a maior dificuldade do EM durante a pré-mãe? Foi a comunicação verbal ou outra? Foi. O processo foi a comunicação verbal. Tecnicamente, o que proporcionava isso? É por causa do problema dele. O corpo dele estava habituado de um jeito e era outro. E o modo de articular as coisas era diferente da gente. Em que ano o senhor iniciou a pré-mãe? Em que ano completou a pré-mãe? Olha, o negócio começou há muito tempo, foi mais de 50 anos, para você ter uma ideia, mais de meio século. Poderia aprofundar sobre o modo ou processo de adaptação dos diversos tipos de paracérebro do psicossoma humano, por exemplo, como acontece na primeira pré-ressomática humana. Isso aí é uma coisa que nós temos que estudar, né? Tem muita coisa pela frente em matéria de pré-mãe. Vamos começar. Eu estou começando a tirar a ideia, porque nunca ninguém falou nisso antes. Eu é que toquei nesse assunto. Por exemplo, a ufologia é muito furada. Eu já devia ter falado nessas coisas há muito tempo, já ter estudado isso. Por que não estudado? Tenho tido dificuldade em definir meus princípios e rumos da ProEx e percebido a existência de crise de identidade do tipo, quem sou eu realmente? Ou do que gosto de fato, mais sérias já há pelo menos 3 anos. Tenho a hipótese que isso tem relação com a manutenção de uma autoimagem idealizada, ainda bastante desconexa na minha realidade intraconsciencial, porém ainda sem hipótese em relação às causas dessa idealização. Estou empenhado em corrigir esse processo. De laboratório do CAEC, o professor me sugere fazer em série visando a correção da autoimagem idealizada. Quantas vezes considera necessário repetir? Faz 10 vezes o laboratório da pensenologia e anota tudo depois que você passar por lá. Isso é uma boa. Gripe A mutação do vírus detectada na Noruega. As autoridades sanitárias britânicas identificaram a possível estirpe do vírus da gripe A resistente aos tratamentos antivirais. 5 pacientes hospitalizados no país de Gales estão sob observação médica, um dos quais se encontra em estado grave. Os 5 indivíduos ter-se-iam mostrado imunes ao tratamento com Tamiflu, fabricado pelo laboratório suíço Roche. Segundo os médicos, 3 dos pacientes teriam contraído o vírus no hospital. 2 já obtiveram alta depois de terem sido submetidos a outros antivirais. Em paralelo, a Noruega anunciou ontem ter detectado uma mutação do vírus em 3 doentes, 2 dos quais falecidos há vários meses. A variante agravará os sintomas da gripe ao nível do sistema respiratório. A Organização Mundial de Saúde já assegurou
que as vacinas e tratamentos disponíveis atualmente são eficazes mesmo em caso de mutação do vírus H1N1. Segundo a OMS, a propagação da gripe A terá atingido um pico do hemisfério norte depois de ter provocado mais de 6.700 mortes desde o seu aparecimento em abril desse ano. De modo que vocês estão, então, atualizados sobre o que está saindo por aí na internet sobre essa gripe H1N1. Vamos ver os próximos episódios. O que vai acontecer? Os Estados Unidos estão se preparando para evitar o processo. Vamos ver o que vai dar. Agora, a bibliofobia, o senhor pode falar. Professor, escuta, aqui não está um pouquinho escuro, não? Ou eu estou... Hein? Não, mas está muito. Escuta, é bom examinar que está faltando luz aqui hoje. Tem alguma coisa. Não está no meu normal. Entende? Não é o tempo, não. Isso aqui é interno, é tempo interno. É. Mas olha, fala. Valdo, só para lembrar também a questão. Ele vai falar alguma coisa. O que tem o tempo? Eu estou falando que não é o tempo. Nós não seguimos aqui dentro pelo tempo, é pelas lâmpadas. É a força. As lâmpadas, tem lâmpada apagada aí. Provavelmente é a força, mas é só lembrar que essa questão das ideologias, a queima de livros, tem uma famosa queima lá em Berlim, milhares de pessoas queimando tudo quanto é livro. Estou falando sobre a queima de livros. E outra coisa, vários pensadores judeus de alto nível foram proibidos na Alemanha, porque eles sempre acusando que os judeus são sub-raças. Olha aqui, você viu o nazismo aqui? Tem um tópico sobre isso. Tem do nazismo. Página 15. Nazismo, a queima de obra de gênero diverso, marca indelével também registrada no século XX. Nazismo. Agora, nesse livro LTI, que aparece muita coisa das proibições de livros dos nazistas. Eles proibiam, além de, lógico, dos livros de judeus, que eram pensadores destacados na Alemanha, considerados sub-raça, mas não sei onde está na cabeça deles, que é um povo que se destacou tanto, é sub-raça, né? Apesar dos defeitos dele. É uma loucura. Agora, vocês que estão fazendo livro aí, criando livro, escrevendo livro, redigindo livro, é bom saber, né? Se o seu livro vai ser queimado, se ele vai ser inflamado, se ele vai ser perseguido, se ele vai ser banido. Confio em vocês. Agora, lembrar também que todas essas queimas, aí, principalmente essas nazistas, sempre tinha lá a população apoiando, aplaudindo, né? Sempre tem. Como na Inquisição, lá a população aplaudindo. Aquela citação que você falou dos gatos que eles queimaram, no circo, era num circo lá, também o povo lá aplaudindo. Né? O povo parece que vai atrás de... O povo sempre tem os sádicos, que aplaude a queimação de gente, de bicho e de objetos. Isso sempre foi assim, a natureza humana, né? Ainda tem muitos sub-humanos que são humanos. Né? E o caso do Mao Zedong, tem até um filme que aparece a proibição do livro, lá um filme sobre aquela lavadeira lá. Parece que Agora, livro do quem estava Balzac. certo era o Voltaire, que falou que a pena é superior à espada. Agora, lembrar também que na China, eles proibiram também até o funcionamento das universidades, das faculdades, de uma época lá da Revolução Cultural. E só se podia... A Revolução Incultural. E só se podia ler curtura, livros sobre o curtura, quer dizer, torna curta a cabeça da pessoa. Só livros sobre o marxismo. O stalinismo também, a filosofia do stalinismo só podia haver filósofo marxista. Não, é igual no Brasil, que filósofo não podia estudar nada sobre cubismo. E lembrar também que no Brasil, a grande maioria dos filósofos são marxistas. E sociólogos, filósofos, quer dizer, eles adotam um dogma.
E chamam isso de ciência. Ninguém sabe por quê. E nas Ciência universidades, nada, né? Não tem nas ciência universidades públicas cheias de marxista, adotando dogmatismo, é anticientífico, dogmatismo. O Marx já era, coitado. E eles fazem. Tem que pensar em outra coisa. Né? Agora, outra, na época da Revolução, também de 64, eles aprenderam muitos livros de cor vermelha. Isso eu soube até através de gente que eu conhecia. Eles iam lá porque a censura era altamente ignorante, né? E os seus mandantes lá militares também, altamente ignorantes. Gente que não tinha informação nenhuma. Bibliofobia é uma coisa séria. Aparece esse a gente tem que falar nisso, que essas coisas ainda existem até hoje. Vocês lembram do Baez, que teve aqui, o nosso amigo, sobre a destruição dos livros? Estudaram tudo aí. Então. E lá houve queimas de vários tipos, de dar toda uma relação, né, de livros que foram queimados ali, durante a história. Agora é tudo resultado do dogmatismo, né? O dogmatismo religioso. Eu espero que os livros de vocês não sejam participantes de nenhum índex librório proibitório. Tá certo? Você colocou aqui no índex do librório proibitório, isso aí também foram séculos que eles fizeram. Séculos. E tinha tudo lá dentro, né? Tudo quanto é tipo de livro aparecia lá dentro. Quer dizer, os censores são das pessoas mais curtas que tem, por isso que eles mexem com a cultura. Então é um processo de cabeça, de falta de inteligência. Valdo, eu senti falta na bibliografia de colocar esse livro do Baez, que é a história... Porque eu já falei nisso em outros lugares, outros verbetes. Outros verbetes. Entendi. Nada disso. Ele é um deles, mas agora eu aqui tenho aquilo que é da época, tem mais coisas que nos interessam aí. Tem muita coisa aqui dentro, se você olhar. Porque tem vários tipos de jornal, disso, daquilo, não é só de livro. Chama a atenção das coisas que existem recentes. Tá certo. Não é muito antigo. Entende? Eu tenho outra dúvida de forma na fobiologia. Ali fala, na segunda linha, o bibliófago. É a pessoa bibliófago. É aquela pessoa vivendo, detestando livro, livrarias e biblioteca. São os bichos. Tem bicho subhumano e tem bicho humano. É aquele que come o processo do livro. Acaba com ele. Porque essa fagia não seria bibliófobo? Também, mas tem o fago também. Bibliofagia... É, que come. Mas aí o cara não olha o dicionário depois. Vê o que é que está falando sobre isso. Dá uma olhada dela. A bibliofagia. Existe isso tudo. Outra coisa, eu sei que existe, mas eu tenho mais que verbetes, cada um de um jeito, em várias épocas, em várias áreas, sobre biblioteca, bibliologia, etc. Tem. Tudo é dentro da área da bibliologia. Tem coisa que eu ainda vou trazer mais aí. Porque nessa frase o mais correto é bibliofobia, não é? A bibliofobia está óbvio que está falando é nisso, aí é bibliofobia. Mas o que nós estamos chamando é o bibliófago. Tá legal. Tá certo? É de propósito. Tá. E eu tenho a terceira pergunta, mas eu vou procurar aqui. Não, é sobre eu andei pesquisando sobre a Opus Dei, quando estava fazendo um artigo sobre isso, e eles têm um Index Prohibitorum, e tem 66 mil livros, eu cheguei a consultar. Quem é que tem? A Opus Dei. Não, Opus Dei ainda permanece com isso até hoje, eu sei. Só que eu vi que eles leem pouco, só tem um livro seu lá, que é fininho. Você achou o meu? Tem um livro seu. Arranja para mim isso oficialmente. Eu vou imprimir lá. Que aí eu vou publicar, isso é uma honra, né? Pois é. Eu não estou sabendo dessa, isso é uma condecoração, é um galardão. Eu vou imprimir lá. São Arranja 66 mim que eu quero ver. Onde é que você tirou isso? Na internet? É num desses sites de como é que Você diz? sabe se ele é legítimo. Se é legítimo. Eu vou olhar direitinho, porque para não ser um chutômetro. Tira para mim uma cópia. Tá legal. Eu quero saber qual que é o livro. O que é Conscienciologia? Então eu preciso mandar para eles. O mais recente. 700 experimentos. É muito fininho, mais eles estão lendo um pouco. Colocar lá. Quer dizer, com esse pequenininho, que é só uma amostra grátis reduzida, já entrei, você pensa bem se com um grandão aqui. 700 experimentos. Então eu tenho muito mais, gabarito para entrar.
me inclua dentro dessa. Entende como é que é? Vão mandar para eles. Eles ainda não viram nada. Você sabe que o que é a Conscienciologia é um resumo reduzido, muito pequeno, minúsculo, de alguns dados dos 700 experimentos. Então eles não viram nada. O povo lá lê pouco, né? Se eles fossem ler mais, já teriam encontrado isso. Outra coisa, meus livros trazem sempre a referência aos outros livros. O processo é que a implicação deve ser engraçada, né? Mas olha, isso aí eu vou dormir até melhor essa noite, ouvindo você falar uma coisa dessa, que eu não sabia. Entende? Que beleza, quer dizer que Opus Dei é a obra de Deus. A pior que estão fazendo atualmente na Igreja Católica é a Inquisição que continua viva, né? O Opus Dei é a Inquisição, com tudo que eles têm. Agora, eu já escrevi umas coisas sobre o Opus Dei, já escrevi também que voluntário não é numerário, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. De modo que a gente mostra isso, né? Eu sou voluntário, não sou numerário, então todos os livros de vocês devem entrar no Opus Dei, pouco a pouco. Ao passo que vocês vão publicando, eles vão colocando. Né? Devo falar com eles para fazer lá uma sessão só sobre Conscienciologia. Vale a pena. Fazer uma biblioteca particular, né, de livros, né, censurados. Vale a pena. Aí o primeiro é da Malo, coloca lá, tem a da Kátia. Aqui tem um monte de gente, precisa de pôr lá dentro. Olha bem que às vezes já tem o livro da Malo lá. Já tem alguns anos já o livro dela. É que eles não vão entender, porque tem um livro dela que é a Síndrome do Estrangeiro, eles não sabem o que é síndrome, né? Vai ter dificuldade. Não dá. Estão em coma. Valdo? Sim. Queria saber o seguinte, qual é a repercussão que o autor pode vir a ter quando tem um livro queimado, seja em praça pública, seja por esses governos totalitários? O que é que tem? Qual a repercussão que um autor pode vir a ter quando ele tem os livros? Com isso. Oi? Tudo que persegue o livro vende mais. Tem gente que dá um jeito de ser perseguido só para vender mais livro, para ganhar dinheiro. Nossa. Tem tudo, tem de tudo isso aí. Ser censurado, né? Se vai censurar, o negócio vende mais. É bobagem, sempre é assim. Tudo é desse jeito. Agora, tem um livro que saiu agora, que eles tinham feito uma edição menor. Dobraram 10 vezes depois que ele foi perseguido. Agora é recente. Sempre tem. As coisas acontecem nas melhores famílias. Então pode ser uma estratégia de marketing para alavancar as vendas, né, fazer a coisa. Agora, livros banidos é interessante. Por exemplo, na Barnes Noble, lá naquela rede de livrarias dos Estados Unidos, em algumas delas você encontraria, há tempos atrás, uma estante, uma montra da livraria especializada, escrita assim, livros banidos. Todos eles que estavam eram banidos, de algum modo, coisa que foi perseguida de algum modo. Agora, esse do Rushdie estava sempre lá, todo lado. Mas tem um monte, gente, é esse que os próprios americanos baniram. Né? Até hoje ainda tem muito banimento de livro. Mas então, Estela... Na fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 7ª linha. Não, é mais para baixo. A superexposição à imagem na vida moderna. Você podia falar um pouco mais da relação com a bibliofobia? A superexposição à imagem na vida moderna. O problema é o seguinte, o processo, quando aparece demais a superexposição, quase sempre que tem alguma controvérsia. Então, por exemplo, esse Salman Rushdie, ele vendeu o livro demais por causa de ter combatido o Maomé e as coisas do islamismo. E o Khomeini mandou que matasse o homem. Ele, então, fugiu, foi para a Inglaterra, escondeu, fez o diabo. Hoje a coisa já acalmou mais. Mas o Khomeini, lá do Irã, mandou matar o cara. Só porque ele falou os versos satânicos.
Os versos satânicos diziam respeito ao processo do Alcorão. E o Alcorão, para eles, é considerado um livro sagrado, ninguém pode falar nada contra. Isso tudo tem problema, né? Esse aí é um caso clássico. Na vida moderna, foi o que chamou mais atenção e o que vendeu mais. E o livro não vale nada, é fraco, o livro dele, né? Mas ele tomou a notoriedade, fez vários livros depois disso, se tornou um autor super conhecido internacionalmente, né? Então, esse problema aí é o processo, por isso que eu estou chamando a superexposição à imagem da vida moderna. Uma das coisas que faz mais essa superexposição é o banimento da obra da pessoa. Chama atenção. Agora, o Opus Dei não deve estar com força nenhuma, porque eu só agora estou sabendo disso, que o meu livro está lá. Se estivesse assim muito exposto, alguém já teria visto, né, falado. Professor, na página 14, item número 4, Espanha. O auto de fé em Barcelona, na Espanha, contra os livros espíritas considerados heréticos, foi solene em praça pública, cujo incêndio foi ordenado pelas autoridades da Igreja Católica fundamentalista espanhola. Pois é. O impacto dessa situação toda para quem escreveu, publicou e hoje em dia já está em vidas sequentes. Qual é o impacto disso? Para mim, isso aqui foi uma das coisas que fez o Allan Kardec entrar nas questões do cristianismo. Porque ele vivia quando aconteceu isso aí. Agora, isso criou problema para ele. Parece que foi em 1863, por aí, mais ou menos. Agora, o que é que se passa? Isso aí, viu que muita gente ia combater os livros dele. Ele, então, aderiu para as questões, começou a escrever o livro da prece, Evangelho segundo o Espiritismo. E outra coisa, desviou todo o trabalho que ele estava fazendo sobre as consciências comunicantes. Foi um erro. Agora, até que ponto que isso aí colocou medo nele? A gente não sabe. Mas alguma coisa deve ter acontecido, sim. Ele já estava doente, já tinha uma certa idade, aquilo criou problema para ele. Ele não sentia com muita força para estar, sabe, enfrentando a onda, né? E outra coisa, era muito difícil viver em Paris naquela ocasião, devido ao processo da Revolução Francesa, a influência dos problemas todos que havia. Então, ela apelou para aquilo que era o mais geral, que foi o processo do J. Cristo. Fez média, procurou fazer média. Que é uma pena, a gente, para fazer pesquisa e falar as coisas corretas, nem sempre você pode estar fazendo média. Não dá. Tem que dar o contra. É igualzinho esse caso do Opus Dei. Você vai fazer média com o Opus Dei, não dá certo. Diretamente para a baratosfera. Entende? Agora, qual a força que naquela época as pessoas teriam para dar o contra ou para se posicionar em relação a isso? Não, muita gente dava o contra, etc. Mas agora, do ponto de vista político, em Paris, na França, aquilo era muito difícil, que era a capital do processo da intelectualidade, tudo. Isso aí, entende? Outra coisa, até hoje os franceses são muito conservadores, e hoje a França, na verdade, ela goza do prestígio vamos dizer, dos gênios do passado que havia em Paris, porque hoje já não tem tanta gente mais daquele jeito. E outra coisa, eles são tudo francófilos, eles só pensam em coisas relativas à França. Por exemplo, você pega um filme francês, só dá coisa da França. Eu já falei aqui, um dia desse estava falando isso, que eu tenho uns filmes deles que eu gosto de ver. Às vezes vale a pena aqueles de interior, para a gente ver como é que é, na Bretanha, aquilo e outra coisa mais e tal. Agora, o que se passa? Sempre fala de roupa e fala de comida. Sempre francês, sempre do mesmo jeito. Raramente você vai ver um filme que não tem uma baguete embaixo do braço. Entendeu? Isso faz parte do serviço. Agora, outra coisa, você nunca vai encontrar um filme francês que não tenha comida. Sempre estão conversando e comendo. Não, você quer isso, você tem que falar o prato. O prato é sempre francês. Então, veja, esse processo dessa francofilia é de saturar, né, qualquer um. E eles são tarados com isso. Outra coisa, você pega um livro da França
Geralmente o cara, você vai olhar, a maioria, se não for tudo, ele só cita livro de autor francês. Porque ele não sabe, ele é contra o inglês, fazer aquilo, porque foi daquilo que ele aprendeu. Isso não é o ideal. A verdadeira pessoa na cozinha, ela tem que ter livro de receituário, de culinária. Culinária hoje é uma ciência, o negócio é muito sério. Olha os franceses, eu não estava falando aí? Todo filme francês fala alguma coisa de, né, algum negócio. E eles fazem questão de mostrar a pessoa comendo, tudo, para fazer propaganda da culinária francesa. Está entendendo como é que é? Então, tudo é preciso a gente estudar, precisa ter teoria. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 126 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online. Teremos os recados do Flávio Amaral, debate, Moacir, desperticidade, Juliana Medeiros, palestra online, Tiago André, desafio da Invex, Priscila Silva, ECP1 Foz, Malu, primeiro encontro de serenautas, e o Antônio, prova geral de conscienciologia. Gente, boa tarde. Para avisar sobre o debate de hoje, é sobre mídia, é com a professora Denise Paro. Ela vai falar sobre autoconscientização midiática. Inclusive um tema que a gente comentou hoje aqui na tertúlia. Daqui a 30 minutos, ali na sala das dinâmicas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai haver no dia 1º a 3 de janeiro de 2010, agora, depois do final de ano aí. E nós estamos convidando a todos aqueles que querem participar de um curso. Então, ele é em debates interativos, né, com 3 campos energéticos também, visando aí o desbloqueio encefálico, com o energoduto interassistencial, para você ter a experiência, né, de testar um campo energético com 2 EPICONs, com 3 EPICONs, 2 EPICONs no campo diretamente, né, além dos debates interativos, ok? Esse curso está com um preço muito, acho que barato demais até, né, muito bom, são R$240, pode ser pago em 4 vezes, né? Então, aí, aproveitando o final de ano aí, nós estamos convidando para que aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a desperticidade, os assuntos, os verbetes relacionados à desperticidade, que são debatidos, né, interativamente neste curso, ok? Muito obrigado. Olá, eu queria divulgar para vocês a palestra online, né? Convido a todos para irem lá participar, que vai ser sobre autonomia evolutiva e INVEX, da professora Lorela Casella. Aí quem quiser participar é só no site, às 3 horas, no site www.asinvexes.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que, devido ao sucesso do concurso intelectual da Sinvex, Desafio da Invex, a gente estendeu o prazo para o dia 12 de dezembro. Então, até o dia 12 de dezembro, quem tiver interesse de ganhar gratuidade no evento da Sinvex em janeiro, pode acessar www.asinvexes.org. Lá vai ter um link para você poder entrar no site do desafio e responder a pergunta: qual é a unidade de medida da Invex? As pessoas que responderem corretamente a pergunta vão participar do sorteio no dia 13 de dezembro, durante a tertúlia, logo depois da prova de conscienciologia. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida a todos, tertulianos e teletertulianos, a participar do ECP1, que ocorrerá do dia 4, 5 e 6 de dezembro, no Hotel Viale, aqui em Foz do Iguaçu. Para maiores informações, podem telefonar no 30 28 02 82 ou 21 02 14 48. Os professores do curso serão Nora De Rosso e Weber Takaki. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Aracê, eu estou convidando todas as pessoas que já fizeram o laboratório serenário e todas as outras pessoas, todos os pesquisadores interessados em pesquisar esse tema ligado ao laboratório radical da heurística,
a irem no primeiro encontro de serenautas, que vai se realizar nos dias 30 e 31 de dezembro, lá no Espírito Santo, em Domingos Martins, no campus da Aracê. Nesse evento, ele tem por objetivo ampliar os estudos sobre o tema do laboratório serenário, debater resultados dos experimentos já realizados e estimular pesquisas pela utilização e reutilização do laboratório. As inscrições estão abertas, repito, vai ser do dia 30 e 31 de dezembro, e as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cursos, @arace.org, e quem quiser mais explicação, acesse esse evento no site www.arace.org. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome dos tertulianos, nós gostaríamos de convidar as pessoas, até no âmbito aí do verbete de hoje, estudo, pesquisa, a gente gostaria de convidar todos para a 4ª prova geral de Conscienciologia. Está marcada aí para o dia 13 de dezembro, domingo, de 8 horas às 12 horas da manhã. O objetivo da prova é a gente oportunizar um momento privilegiado de estudo para que se tenha uma visão de conjunto da Conscienciologia. Aquilo que a gente não lembra, aquilo que a gente não sabe, não existe para a gente. Então é muito importante a gente fazer parte da prova. Algumas pessoas não entendem a ideia da prova, no sentido de que há uma diferença grande entre a educação convencional e a reeducação conscienciológica. Agora, é importante a gente lembrar que no processo da prova não é exatamente a questão da avaliação, mas principalmente a questão do autodidatismo, né? E essa relação, por exemplo, a gente pode ver, a nota, ela é um indicador, mas não é o indicador mais importante, né? Uma nota, às vezes, com uma nota mais baixa, pode mostrar maior integridade daquele avaliando do que a pessoa com nota mais alta. Então, estou falando isso porque muita gente, às vezes, deixa de fazer a prova por causa de orgulho, por causa de outros travões. Então, a gente quer enfatizar, né, o momento oportunizado, privilegiado de estudo, e que a gente possa, então, estar se conhecendo melhor, porque os indicadores, né, o instrumento de autopesquisa é bastante útil aí, que pode ser obtido através dessa prova. A matéria da prova são 1.365 verbetes, é o CD que está saindo aí pela Editares, né? Já devia ter chegado, mas eu penso que deve estar chegando aí nos próximos dias, 1.365 ou 1.375, não estou lembrando agora aí o número certo dos verbetes. Mas a gente quis fixar nesse instrumento para que as pessoas pudessem, então, com acesso aí a esse CD, a esse DVD, ela poder, então, estar estudando. É evidente que muitos têm acesso já regular aí, o site das tertúlias também disponibiliza esses verbetes, né? O importante é a pessoa ter essa visão de conjunto, ela entender que o processo da conscienciologia é o estudo contínuo e permanente, né? E a condição de que é um momento privilegiado para ela saber, né, e poder aferir o conhecimento, a visão de conjunto que ela tem desse processo do conhecimento da conscienciologia. E como eu falei agora há pouco, o fato da pessoa não saber ou não lembrar, aquilo não existe para ela. Então, pode ser bastante útil para a pessoa no processo de autopesquisa, ela fazer parte dessa prova, né? E vamos juntos aí participar então desse evento. Eu vou deixar ali na mesa azul, vai estar ali todos os dias no final da tertúlia, a lista de presença, para que as pessoas venham preenchendo ali o nome, para a gente ter uma ideia do número de pessoas que vão participar. A prova vai ocorrer lá no Discernimento, como eu falei, domingo, 13 de dezembro, de 8 às 12 horas. Quanto à possibilidade de fazer em outras localidades, a gente está verificando para ver se há as condições técnicas para isso. Então, a gente não tem ainda essa informação. E qualquer outras dúvidas, a gente está aí à disposição, então, na mesa azul ali, ok? Vou deixar a lista já ali hoje. As pessoas que tiverem interesse, por favor, venham preenchendo ali os nomes, ok? Obrigado. Para amanhã teremos o verbete falência parcial dos órgãos. Então, boa tarde e até amanhã.